À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, como acontece às quintas-feiras na Marcoense FM. Hoje vamos falar sobre proteção civil. O mês de março é o mês dedicado à proteção civil e hoje conto nos estúdios da Marcoense com Bruno Monteiro, que é o coordenador municipal da proteção civil do Concelho do Marco de Canaveses. Antes de mais, quero agradecer a disponibilidade. Muito bom dia, seja bem-vindo, Bruno Monteiro. E gostaria de começar por lhe perguntar, concretamente, de uma forma mais abrangente, o que é a proteção civil? Bem, muito bom dia, Raul Filipe. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. E enquanto coordenador municipal, agradeço a oportunidade de falar então desta temática. A proteção civil é uma questão relevante. Por norma, temos alguma dificuldade em enquadrar e perceber o que é a proteção civil. É importante dizer, antes de mais, que a proteção civil se desenvolve fundamentalmente em 3 domínios, que é a prevenção, o planeamento e o socorro. Eu acho que, de forma mais ou menos intuitiva, conseguimos chegar lá e percebemos de que é que estamos a falar. A proteção civil, além de uma estrutura a vários níveis, desde o internacional ao local, como é o exemplo das unidades locais de proteção civil, é também uma atividade desenvolvida por órgãos competentes, como é o caso, por exemplo, do Serviço Municipal de Proteção Civil, ao qual, neste caso, tenho o gosto de coordenar. No entanto, há aqui um papel que é fundamental também, além destas entidades, que é o papel do cidadão, com a finalidade, no fundo, de prevenir os riscos com os quais nos deparamos todos os dias, ou acidentes graves, catástrofes, de várias origens, não é? Compete, neste caso, à proteção civil atenuar os seus efeitos e socorrer as pessoas, bens e animais, neste caso, que estão em perigo, no fundo. Podemos dizer que a proteção civil é um cuidado também de várias entidades, não é? É, exatamente. Agrega uma série de entidades. A Guarda Nacional agentes, Republicana, exatamente, os bombeiros, Cruz Vermelha enquanto uma colaboração muito próxima, as Forças Armadas, enfim, uma série de agentes que cooperam e, neste caso, a Proteção Civil consegue agregar ou tenta agregar todos estes parceiros no propósito de ajudar, no fundo. Para além dos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses, o Marco de Canaveses também já possui algumas viaturas em freguesias ligadas à proteção civil. Exatamente. São as unidades locais de proteção civil que têm uma incumbência, neste caso em colaboração estreita connosco, neste caso com o Serviço Municipal de Proteção Civil, que no fundo são os primeiros elementos a chegar ao local e no fundo têm também esta pretensão de prevenir os perigos que são inerentes, por uma vez que eles conhecem o terreno melhor do que ninguém, não é? E melhor do que estarmos aqui a falar num todo que é importante a proteção civil, mas agora iríamos concentrar concretamente no municipal, na proteção municipal, que coordena, e perguntava-lhe, no Serviço Municipal de Proteção Civil, o que é este serviço para estarmos mais seguros no nosso território. A proteção civil é um dos domínios consagrados às câmaras municipais, concretizando os princípios da descentralização administrativa do poder local, no fundo. E ao Serviço Municipal de Proteção Civil funciona e opera no âmbito da organização dos serviços da Câmara Municipal, como todos os outros, e neste caso na atividade de proteção e socorro, que diariamente decorre no nosso e nos outros municípios. E quais são as competências da proteção civil municipal? As competências são muitas, não é? Eu podia enumerar algumas delas, como por exemplo elaborar os planos de prevenção e emergência do município, assegurar atividades relacionadas com a segurança das pessoas, promover a realização regular de exercícios e simulacros nos edifícios, como são as escolas, como aconteceu hoje. Mais à frente se calhar teremos oportunidades de referir exatamente isso, atuar preventivamente, colaborar com as várias estruturas, como eu referi anteriormente, da proteção civil, e entre as quais também, para fugirmos aqui um bocadinho das competências técnicas, no fundo, assessorar, neste caso, a Presidente de Câmara, que é a entidade máxima da proteção civil no município, no desempenho das funções que lhe são atribuídos, neste caso, quando estamos a falar de acidentes graves e catástrofes, por exemplo. Quando estamos a falar aqui em vários agentes ligados à proteção civil, como já foi falando também o Bruno Monteiro, que o papel do cidadão
é de veras importante também para a mesma proteção, certo? Exatamente. O papel do cidadão é fundamental. Mas se me permite, voltando um bocadinho atrás, nesta questão do Serviço Municipal de Proteção Civil, é importante referir que, quando falamos do papel, das missões e obrigações dos Serviços Municipais de Proteção Civil, estes estão devidamente enquadrados na legislação, em leis, artigos, resoluções, etc., que passam essencialmente pela prevenção, planeamento e socorro, como disse anteriormente. O que estas leis e artigos não dizem e que para mim é fundamental, enquanto coordenador municipal de proteção civil, é a imposição que eu coloco para mim próprio, mas para o serviço e todos nós, que é de proporcionar, através deste serviço, ou qualquer um dos outros agentes envolvidos na proteção civil, um sentimento de segurança e bem-estar de todos, neste caso todos os marcoenses e de todos os que nos visitam, no fundo, não é? Obviamente com o profissionalismo, é um facto, mas também com a envolvência e proximidade que eu acho que tem de ser efetiva, cada vez mais, e afetiva, até se quiserem, às pessoas que na hora H depositarão em nós a esperança na ajuda e auxílio, quando necessário. Nestes 2 últimos anos, relacionado com a pandemia, demonstram exatamente isso, não é? O profissionalismo e a proximidade foram fundamentais, ou têm sido fundamentais, para ultrapassar esta questão. Relativamente ao cidadão, o papel do cidadão é de facto fundamental. Neste que é um processo contínuo e ininterrupto da proteção civil. Até por mais ações concretas que os agentes de proteção civil possam desenvolver, se o cidadão não tomar uma postura de autoproteção, de nada servirão os primeiros, não é? No fundo, é colocar o ónus em todos nós, enquanto cidadãos e agentes, onde começa e termina a proteção civil. Todos temos, obviamente, de crescer em conjunto, não é? Na nossa comunidade, é isso que no fundo pretendemos, e criar junto das pessoas uma cultura de proteção civil. Desenvolver, por exemplo, nas escolas, como temos feito, o conceito de proteção civil, procurar incentivar uma cidadania ativa, para que em caso de necessidade os cidadãos possam ser atores de proteção civil, tal como referi. Isto consegue-se com projetos tais como a cidadania e educação para os riscos e autoproteção, que foi desenvolvido de raiz neste Serviço Municipal de Proteção Civil e que, além da implementação que já consegue no município, pretende chegar a outros níveis. Isto, em suma, também para resumir, reconhecer que é da responsabilidade do Estado, como é, neste caso, o Serviço Municipal da Proteção Civil, a promoção de medidas de autoproteção, mas é dever do cidadão ter um papel interveniente na sociedade, ter uma cultura de segurança, convertendo-se assim no primeiro agente de proteção civil, ou seja, temos de incentivar a cidadania e não permitir que o cidadão seja uma vítima, mas sim um ator ativo no processo. Falando agora um bocadinho também, a uma escala maior, podia-nos falar um bocadinho, Bruno Monteiro, sobre o que é também o Dia Internacional da Proteção Civil. Muito bem. O Dia Internacional da Proteção Civil comemora-se no dia 1 de março, portanto, nesta semana. Trata-se de uma data global, digamos assim, que foi instituída pela Organização Internacional de Proteção Civil. E, no fundo, tem o objetivo, este dia, de chamar a atenção nos vários países de todo o mundo para a importância da proteção civil, nomeadamente para a prevenção. É um dos pontos mais importantes que nós colocamos aqui em enfoque. E para a coordenação de esforços, que em caso de emergência ou calamidade, bem como alerta para o necessário envolvimento de todos nós, na entreajuda mútua, no qual cada um de nós tem um papel fundamental, como disse anteriormente. E isto de uma forma em geral. E em Portugal? Em Portugal, neste caso, a efeméride é também celebrada em Portugal e quem coordena estas comemorações, neste caso, é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e envolve todos os agentes e Sistema Nacional de Proteção Civil. Organizam-se habitualmente simulacros, exposições, ações de sensibilização, enfim, uma série de outras atividades que estão inerentes a este dia. Esta iniciativa, concretamente o mês da Proteção Civil, o mês de março é o mês que vocês dão algum ênfase também a esta comemoração. Exatamente. O Serviço Municipal de Proteção Civil, neste caso, aproveitando a efeméride do 1 de março, criou uma iniciativa com várias atividades, neste caso intitulada O Mês da Proteção Civil. E este Serviço Municipal, então, como referi aqui de Marco de Canaveses, promoverá uma série de iniciativas alusivas ao Dia Mundial da Proteção Civil e, neste sentido, tal como disse anteriormente, decorrerá o Mês da Proteção Civil
Não sei se podemos já falar sobre este assunto, mas são várias as atividades. Sim, porque acabam por estar a ir ao encontro dos mais jovens e não só, da população em geral, para demonstrar qual o papel fundamental em caso de catástrofe, como é que a Proteção Civil tem que agir, certo? Exatamente. Até por obrigação, se quiser, moral, não é? Se quisermos dizer assim. É a obrigação da Proteção Civil criar uma série de atividades que sejam transversais em todos os sentidos, não é? Geracionais e outros. Portanto, as várias atividades são, por exemplo, eu posso enumerar algumas delas, por exemplo, são a apresentação de spots de rádio e imagem intitulado Sabia Que? Por exemplo, no qual a Rádio Marcoense é parceira. Estamos parceiros também. E nós agradecemos, obviamente, porque isto, no fundo, é serviço público, não é? São exatamente. Mensagens muito curtas, muito direcionadas para aquilo que nós pretendemos na ação, tal como disse anteriormente, do cidadão. Do cidadão. Vamos também promover simulacros nas escolas do concelho, como já aconteceu hoje. Sensibilização nas escolas, como a polícia vem à escola, ou uma missão de todos nós relacionada com a proteção civil. E temos igualmente, se me permite, uma conferência com o tema A Segurança que Temos, com o senhor, neste caso, Tenente-General Luís Nelson Ferreira dos Santos, que será apresentada no Emergente Centro Cultural. E quando é que isso vai acontecer no Centro Cultural de Emergente? Esta conferência decorrerá no dia 10 de março, no Emergente Centro Cultural, às 20h30. Por isso, toda a população interessada poder estar, também ela como cidadão, que é importante, como já falámos aqui várias vezes no papel do cidadão, estar mais bem preparado, mais bem informado, para depois também poder saber agir. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Neste caso, também para nós entendermos o aspecto transversal aqui da proteção civil, não é? Falámos, portanto, de questões relacionadas com bombeiros e afins, não é? Do bem-estar, mas também falámos aqui da questão da segurança, que também é uma das imposições, entre aspas, que são colocadas à Proteção Civil, tanto como disse anteriormente, que é uma das nossas missões dar esta sensação de segurança às pessoas, que é efetiva, não é só uma sensação, é efetivamente promover a segurança dentro da comunidade. E, neste caso, esta conferência julgo que terá toda a pertinência, até por todas as razões e mais algumas. Nós percebemos que a questão da segurança é algo que está na berlinda, não é? No fundo. É pertinente fazê-lo e fazemos-lo com todo orgulho, e contamos naturalmente com a participação de todas as pessoas que entendam que o devem fazer. Nós, concretamente, como falou aqui nas mensagens que passamos na rádio, diariamente são 2 pessoas diariamente que falam. Já falou a ser a Presidente da Câmara Municipal do Mar Canaveses como entidade principal do Conselho na Proteção Civil, o Bruno Monteiro, também o João Lima, e concretamente aqui no João Lima, que é o Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Mar Canaveses, em que serviu inclusivamente para fazer uma reflexão à população e a convidar para que possa criar para o seu corpo ativo mais voluntários para ajudar a servir a população. Precisamente, foi um apelo, neste caso, ao voluntariado, e se quisermos até retirar um bocadinho dos bombeiros voluntários a todas as outras entidades, exatamente, associações, não é? que recebem os voluntários. E se me permite, se quisermos fazer aqui uma analogia para aquilo que está a acontecer nesta semana, relativamente à questão da guerra que está a decorrer, não é? Não vamos escamotear isso. Há uma série de voluntários que, em conjunto, promoveram aqui uma série de ações de recolha de alimentos e afins, e é disto que estamos aqui a falar. É um dos exemplos, não é, destes spots que foram criados na iniciativa Sabia Que é, no fundo, um plano integrado de comunicação às populações, a difundir pelas diferentes plataformas do município ou parceiras no âmbito municipal, regional ou até nacional. E para termos uma ideia daquilo que eu estou a dizer, a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, doutora Patrícia Gaspar, fez questão de participar e, portanto, ela, no fundo, e quando nós dizemos que o exemplo vem de cima, reforça a minha ideia, que é da proximidade que nós devemos ter, não só na estrutura da Proteção Civil, mas com todos nós. Portanto, não querendo puxar aqui muito a brasa à minha sardinha, mas tenho muito orgulho nesta iniciativa, porque eu acho que funciona e cumpre com um dos objetivos da Proteção Civil. Já aconteceu ontem, precisamente no dia 2 de março, o exercício que foi relacionado com a evacuação, mas vão haver aí uma série de ações
nos estabelecimentos do espaço escolar e não só, até, digamos, a iniciativa vai acontecer até ao dia 22 de março, certo? É, exatamente. Ontem decorreu o exercício de evacuação na escola EB23 Carmen Miranda, agora assim designada, e muito bem, diga-se, no qual promovemos então um simulacro com a evacuação de alguns alunos e de toda a comunidade escolar, que promove, no fundo, o treino operacional não só dos envolvidos, neste caso aos agentes de proteção civil, mas sobretudo direcionado para toda a comunidade escolar, que percebe o que tem de fazer em caso real, é no fundo o que se pretende. Mas como referiu, há muitas outras atividades. Sim, porque ontem estiveram, para além do Marco, na freguesia Taboado, Abessadas e Rosém, Alpendurada, Várzea e Torrão. E hoje, concretamente, vai ser em Várzea, Aleviada e Folhada, certo? Exatamente. Hoje acontecerá uma ação de sensibilização, proteção civil, uma missão de todos e para todos, no JI da Légua, às 14 horas. Até porque a população possa, no caso de querer estar presente, no dia 4 também vai acontecer outra ação. Exatamente, no dia 4 mais uma ação de sensibilização, neste caso até 2 ações de sensibilização. 2, exatamente. Uma missão para todos, neste caso na EB1 da Picota e no JI dos Morteirados. Que é no Jardim de Infância de Morteirados. Exatamente. Irá acontecer depois também. E no dia 7 de março haverá mais uma iniciativa. Exatamente, a polícia vem à escola, portanto a temática é, como podem perceber, abrangente, e neste caso teremos a presença da Polícia Municipal, que falará um bocadinho mais destas questões da segurança relacionada com as escolas. Não quer demais forçar aqui o 10 de março, que é a tal conferência sobre a segurança com o seu coronel o Sr. Tenente-General Luís dos Santos, que fará então uma palestra, uma conferência relacionada com a segurança interna, algo mais direcionado, mas que obviamente eu também não há aqui nada estanque, portanto será seguramente uma excelente conferência. No dia 11, no JI Morteirados, numa outra sala, teremos mais uma ação de sensibilização com a mesma temática. E depois fecha dia 22 de março, certo? Exatamente. Esta ação sobre a deslocação pelo território marcoense. Exatamente. Será um simulacro que acontecerá na EPAMAC, mais direcionado para as questões de fuga de gás, por exemplo. Sr. Coordenador, Bruno Monteiro, não sei se quer referenciar mais alguma coisa daquilo que estivemos aqui à conversa, se assim entender. Pronto, eu gostaria neste caso também de anunciar, neste caso, o lançamento do Facebook, da página de Facebook do Serviço Municipal de Proteção Civil, que visa exatamente aquele aspecto que eu referi inicialmente, que é o da proximidade. E as plataformas ou as redes sociais ajudam nesse sentido e, como tal, gostaria de convidar que a toda a população marcoense que visitasse e que no fundo usasse a plataforma para tirar dúvidas, para ficar elucidado acerca do serviço municipal em si, mas de toda a proteção civil. Sr. Bruno Monteiro, para concluir e para dar aqui um exemplo daquilo, como é que as pessoas podem irem através dessa plataforma da rede social do Facebook, no caso, por exemplo, ter um vizinho que não fez a limpeza dentro daquela data que é estabelecida por lei, ele depois pode-se dirigir à Proteção Civil comunicando e dizendo como é que pode ser apoiado. Exatamente, é isso mesmo. A Proteção Civil, não só nessa temática, mas em todas as outras. Nesse caso concreto, o cidadão deve, no mínimo, informar o Serviço Municipal de Proteção Civil, que fará uma análise posterior, que se seguirá a tramitação normal, não é? No caso de ser necessário, culminando com a limpeza do terreno, uma vez que é de facto importante que o façamos, não é? Até por uma questão de cidadania. O que quer dizer que o melhor é sempre os vizinhos entenderem-se e de mútuo acordo chegarem a uma solução. Precisamente. E essa é a primeira ação. Instância, não é? E essa é a primeira ação também do Serviço Municipal de Proteção Civil. Vai ao local, tenta perceber então o que é que está a acontecer, percebe que há algo que não está bem, comunica ao dono do terreno, neste caso, e de uma forma cordial, não é? Digamos assim, enquanto cidadãos e com a proximidade exigível, convidando, entre aspas, a limpar o terreno, e diga-se que acontece frequentemente. Quando assim não acontece, obviamente que tem de seguir a tramitação normal e culminará seguramente com a limpeza do terreno.
Podíamos quase de fazer um chavão para a Proteção Civil. A Proteção Civil Municipal no Marco Canaveses, como coordenador e por aquilo que acaba de dizer, está aqui para colaborar e não para complicar. Exatamente, é isso mesmo. Esse é um aspecto importante, ainda bem que o fez, porque é precisamente este o papel da Proteção Civil, ser um facilitador neste aspecto da proximidade que eu procuro e julgo que conseguimos transparecer exatamente isso. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, dar os parabéns à Proteção Municipal do Concelho do Marco Canaveses pelas ações que fez, inclusivamente também já falamos sobre o apoio que foi necessário a quando desta pandemia do Covid-19 e para qualquer outra eventualidade. Esperamos que não venha a ser necessário muita intervenção da Proteção Civil, porque é bom sinal, é porque as coisas estão a funcionar bem também. Exatamente. Mas de qualquer forma, se necessário for, a estrutura existe para estar aqui, para apoiar no que for necessário. Agradeço-lhe a disponibilidade mais uma vez, Bruno Monteiro, como coordenador da Proteção Municipal do Marco de Canaveses, e dizendo assim também, obrigado pela companhia. Nós voltamos de hoje a 8 dias com mais o meu Marco, com um novo tema, novos convidados. Até lá, uma boa semana, uma boa quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.